Olá, Rede da Exec no Brasil. Eu sou a Mel, sou NetSuite Performance Management, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre closing, como vocês podem aplicar no time de vocês. Então, nesse vídeo, o que a gente vai aprender é closing, o que é a nível macro e micro, checklist de como saber se você está entregando cada ponto de closing 100%, a timeline de cada um dos statements a serem entregues e um DCP para explicar como vocês podem melhorar a entrega de vocês. Então, closing. O que é closing? Closing é a última etapa de te ensino lá no final da experiência, no último mês, que vai ser entregue, onde vocês vão fazer a parte de debrief, ou seja, revisar a nível de time individual, o que vocês tiveram em termos de resultados, de desenvolvimento, o que tem que ter de next steps para a próxima gestão, e também o momento onde a transição com o sucessor de vocês vai acontecer, e a transição de toda a gestão de informação do projeto que foi feita até o momento. E aí, na primeira fase de closing, a gente tem o team debrief, que é onde vocês vão fazer, então, a revisão de como foi a experiência com o time de vocês. E aí, a gente tem esses 3 primeiros pontos. Primeiro, o reporte de resultados. Então, apresentar primeiro com o time o que vocês tiveram de resultados no projeto, de atingimentos, não atingimentos, quais são os next steps, e conseguir gerar um report, um compilado de informações sobre esses atingimentos, sobre isso no geral, para ficar para a próxima gestão. E quando que isso acontece? Na semana 2 do último mês de gestão. Por exemplo, você está em janeiro tem 4 semanas para você fazer closing. Então, você vai entregar na segunda semana do mês. E aí, isso é feito ou numa reunião de time, caso vocês não consigam fazer o team days, ou então no team days final de experiência, vocês colocam uma pausa só para conseguir fazer esse reporte de resultados. E aí, team Development Review. O que é? É vocês revisarem os pontos de desenvolvimento que foram setados com as expectativas do time para desenvolver lá no início de experiência, lá no ponto de Team Development Goals em Building. E aí, nesse momento da experiência, vocês vão revisar o que foi atingido ou não e o que vocês poderiam ter melhorado. E aí, quando vocês fazem isso na última semana do termo, na reunião de time ou também no team days final de experiência, e também o final feedback, ou seja, um feedback que pode ser individual ou em dinâmica 360 para todos os membros do time, sobre como foi trabalhar em conjunto, o que vocês aprenderam com os outros, e sobre a liderança do líder também, os membros passando para ele. E aí isso é feito na última semana do termo, na reunião do time ou no time days final. E aí, então, show. Você, como líder, entregou o team debrief. Como saber se está 100%? Se vocês revisaram os principais atingimentos e não atingimentos do projeto entre o time, se vocês realizaram um report de todos os atingimentos e conhecimentos e fizeram esse compilado, se fizeram um debrief sobre o que desenvolveram enquanto time e se realizaram feedbacks sobre a experiência de time e de cada um individualmente. E aí, o segundo ponto é transition. E aí, o que a gente tem aqui na parte de transition? Primeiro, knowledge and skills. Então, isso é o antecessor de vocês passar quais são os principais conhecimentos funcionais, habilidades necessárias para que você consiga dar continuidade no projeto e atingir as evoluções necessárias, já veja que você tem de conhecimento e de habilidades desenvolvidas, e se não, que você consiga traçar next steps para conseguir estar apto a assumir o seu projeto. E aí, isso começa a acontecer a partir do momento da eleição entre TLs e pode ser numa reunião de transição com o assessor de vocês, e em que esse ponto vai ser passado. Segundo ponto, documentos e ferramentas. Então, repassar quais eram os principais documentos e ferramentas que foram utilizados durante a gestão anterior e vocês podem utilizar agora no projeto de vocês ou que melhorar também para garantir a gestão de informação no projeto e que não se perca e manter a sustentabilidade do projeto também. E aí, quando que isso acontece? Na primeira reunião de transição com o antecessor de vocês. Então, a partir do momento que a reunião for marcada, uma das pautas que tem que estar ali é sobre documentos e ferramentas que foram utilizadas no projeto. Outro ponto também sugestões de next steps e way forward. Então, a partir dos resultados obtidos na gestão anterior, que vocês consigam ter as sugestões de evoluções por parte do antecessor, para que vocês consigam traçar o caminho a ser atingido para conseguir atingir essas evoluções. E aí que vocês consigam garantir também a melhor performance possível, porque ninguém vai conseguir orientar vocês melhor sobre o projeto e do que fazer. Sobre o antecessor de vocês, ele é a pessoa especialista nisso. Então, utilizar esse conhecimento e as sugestões dele para traçar realmente o caminho e ver, beleza, agora eu tenho que evoluir isso, como que eu vou fazer isso? E aí, quando que isso acontece? Na semana 2, último mês de gestão,
E aí pode ser na reunião de time de mês final, então depois que o antecessor passou esse ponto com vocês vão repassar no time e tratar as next steps. E aí, dando continuidade, como que vocês vão saber se transition está 100% no time? Se você repassou com o antecessor os principais conhecimentos e habilidades necessárias para gerir o time e o projeto, se você sabe as evoluções necessárias no projeto e qual é o caminho ideal para atingir isso, e se você sabe quais eram as principais ferramentas e documentos com as informações utilizadas na gestão anterior e como vocês podem utilizar agora na gestão de vocês e conseguir melhorar elas. E aí, o último ponto é o Individual Debrief. E aí, ele tem os pontos de Final LGA, ou seja, assim como o membro fez lá no início da experiência, o LGA para ver como que ele estava em relação aos pontos do LGA, ele vai fazer também no final da experiência, para ver o que ele conseguiu desenvolver aquilo que ele tinha traçado inicialmente, ou que ele não conseguiu desenvolver tanto. E aí, isso é feito na primeira semana após o término do termo, no último mês da gestão, no último O2O, desculpa. E então, como que é? Vocês têm as 4 semanas para entregar closing, então no último mês de gestão, seja ali ou em julho ou em janeiro, que são os meses de entrega de closing. Porém, um mês após virar a semana, então, tipo, na primeira semana de agosto ou na primeira semana de fevereiro, você tem que sentar em conjunto com o membro para que ele faça o LGA final, que é quando fica disponível para ele realizar, e fazer esse debrief com ele final no último O2O de gestão. E aí também, outro ponto que tem é revisar o PDP. Então, o PDP que foi traçado lá no início, com base no LGA, vocês vão analisar ele no final da experiência, sobre o que a pessoa teve de atingimentos, não atingimentos, o que ela tem de next steps para isso, o que ela tira de input mesmo, e que ela pode usar tanto no plano de carreira dentro da exec ou fora da organização para ela continuar se desenvolvendo e melhorar a performance dela. E aí, quando isso acontece? Na primeira semana após o término do termo, também nesse mesmo O2O no último O2O da gestão, junto com o Final LGA. E aí, como que vocês vão saber se Individual Debrief está 100% no time? Todos os membros refizeram o LGA no final da gestão, então, tanto fizeram, assim como fizeram lá no início da experiência, fizeram agora o LGA que está disponível para finalizar a gestão, e se foi revisado o PDP que foi citado no início da experiência. Então, revisando a timeline como que é nessas 5 semanas que tem, de fato, de entrega de closing. Na semana 1 e 2, é a parte de repassar, junto com o texto de vocês, Knowledge and Skills Transition, Documents and Tools Transition. E na semana 3, toda a parte de Reporting on Results, que vocês vão fazer esse compilado junto com o time de vocês. Suggestion of Next Steps and Way Forward. Na semana 4, Team Development Review, Final Feedback, e na semana 0, que é, no caso, a primeira semana do termo, da gestão seguinte, o Final LGA e o PDP Review. E aí, um DCP, sobre uma entrega boa de closing que a gente teve na gestão de 2018, foi a exec no ABC. E aí, o que eles fizeram de steps para conseguir ter uma boa entrega? Foi falar sobre closing desde a experiência dos membros do TLB, ou seja, não falar sobre closing só lá no final do semestre, para preparar eles para essa etapa, mas de fato falar desde o início da indução dos membros e desde o início do TLB Summit, quando eles já estavam eleitos. Também consegui ressaltar a relevância dessa etapa para o fim da experiência do time, ou seja, é uma parte de ensino extremamente importante para que tenha realmente um fechamento individual e de time, toda a gestão da informação. Então, ressaltar muita relevância para o escritório como um todo, de como ela é importante para manter a sustentabilidade, desenvolvimento das pessoas dentro do time. Mapear também, previamente, a situação das pessoas, de como que ficaria devido a férias. Então, a gente sabe que dezembro, janeiro, junho e julho as pessoas vão viajar, então de XP, isso pode acabar, em alguns casos, dificultando marcar os touch points necessários para entregar closing. Então, mapear antes quem vai estar viajando e quando é uma boa dica para fazer isso e se prevenir esse problema. E a partir disso, o TLB recebeu tasks para cada um definir como vai acontecer a sua timeline de closing, de acordo com necessidades. Então, de acordo com que membro vai estar viajando ou vai estar em XP, como que eles podem realocar a timeline, mantendo as deadlines, né, para conseguir fazer essa entrega e relembrar com frequência as deadlines e sugestões de como fazer e práticas de implementação. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida fica à disposição. Aqui tem o meu e-mail e telefone. E é isso. Tchau, tchau.